todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, filhos de Deus, né? Você que é inscrito no nosso canal, eu quero bendizer a Deus pela sua vida nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida dos seus familiares, pela vida da igreja que você congrega, e almejando, tendo a convicção que Deus fará prosperar o trabalho das suas mãos. Meus queridos, nesta oportunidade estaremos aprendendo hoje, nesse dia, domingo, estaremos aprendendo sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no livro de Jó. E hoje tem até um texto meio que enigmático, no capítulo de número 1, verso 6. Mas vamos trazer aqui a lume alguns fatores e algumas razões para a elucidação da temática. Porque existe muita gente dizendo que o diabo não existe, que Satanás não existe. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, ok? Muito bem. Quando vamos tratar dessa questão, nós vamos estar nos perguntando o que é Satanás, o que é o diabo. Esse termo em hebraico quer dizer Satã e significa adversário. Também é chamado de diabo, que significa acusador, caluniador, e também é chamado de Beuzebu, que significa senhor das moscas. Uma referência aí ao deus de Ecrom. Isso está registrado no capítulo 1, versículo de número 16, capítulo 1 de 2 Reis, versículo 1 a 6 e versículo 16. E alguns acreditam ainda que Baal-Zebu, senhor dos lugares altos, esse termo vai aparecer no Novo Testamento, implica aí em dizer que é príncipe dos demônios, Baal-Zebu. E em Mateus capítulo 12, versículo 24 a 29. Em Isaías capítulo 14, verso 12, vai aparecer o nome de Lúcifer, que Lúcifer quer dizer estrela do dia, ou filho da manhã. É uma referência aí ao domínio que ele exerce nesse mundo, conforme Apocalipse capítulo de número 12, versículo 3. Também nós vamos encontrar aí uma referência ao domínio que ele exerce no mundo, e também ele é chamado de dragão. É uma referência à astúcia e à malignidade que esse ser bizarro é chamado. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então, vamos dar uma observada nessa relação, nessa tentação, nessa problemática que ele causou para Jó. Então, nesse sentido aí, nós vamos trazer uma ideia bíblica, conforme está no Salmo 109, verso de número 6 e 29, e Números capítulo 22, versículo 22, que vai apontar que ele é um humano. Esse acusador, esse adversário pode ser humano ou pode ser angelical. Então, todos aqueles que é acusador, aqueles que se tornou seu adversário, é um Satanás, é um Satã. Esse é o que está escrito dentro do termo Satã. É um líder de espírito caído ou demônios, conforme 12, 24 de Mateus, que eu já citei aqui. Também é mais do que outros. Satã é magnífico com poder. Está escrito que ele tem astúcia. Então nós vamos ver no Salmo 103, versículo de número 20, Judas capítulo 9, versículo de número capítulo 9, o versículo 9, aliás, que Judas só tem um capítulo, Então ele é limitado em termos de espaço. Por exemplo, nós vamos ver isso em Jó, no capítulo 1, versículo 6, versículo 7. E só pode operar tanto com permissão divina, conforme está escrito. Então, Wycliffe ele vai trazer uma proposta interessante na página, trazendo uma descrição, um dicionário Wycliffe, na página 1772, que vai nos trazer informações um pouco mais abrangentes, ok? Então, para o vídeo não ficar muito extenso,
Já visto que gravamos o vídeo aí é de até 30, 32, estourado 34 minutos, 35, enfim, para não se alongar muito, né? Então, além do fato de ser espiritual, é capaz de agir sobrenaturalmente, né? Jó e sua forma de comportar-se, como Jó se comportou. Essas mesmas características demonstradas aí por Satanás quando tentou a Cristo e assim sucessivamente. Vamos ver isso em Mateus capítulo 4, verso de número 1 até o versículo 11. Né? Então, quem é a origem e queda de Satanás? Né? Esse texto, nós vamos ver um texto aqui em Ezequiel, mas esse camarada aqui não aponta, na minha visão exegética, não aponta para Satanás. É um homem, não é? Perturbador, sim. Ruim, sim. Mas é um homem. Ok? Mas vamos lá tratar do assunto propriamente dito. Ok? E assim sucessivamente. Trazendo já esse escopo, né, nós vamos para a nossa lição. Deixa eu abrir aqui a revista. Deixa eu abrir. A nossa revista ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o livro de Jó e a natureza de Satanás. O segundo tópico é o livro de Jó e as obras de Satanás. O terceiro tópico é o livro de Jó e o ocaso de Satanás, ok? Então nós vamos trabalhar essa questão e para poder trazer uma elucidação um pouco mais contundente para os irmãos. Primeiro, ele é um ser espiritual, né? Segundo, é um ser criado. O livro de Jó não se preocupa em provar a origem do diabo, de Satanás, mas revela que é um ser real. Então o livro de Jó destaca algumas características da natureza de Satanás, né, que nos permite aí conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, vamos aí, conforme apresenta o livro, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Não é? Indica aqui um livro da CPAD, do saudoso pastor Severino Pedro, um material muito bom. Né? Também tem outro material muito bom aqui, de Ernesto Nini, se você quiser estudar um pouco. Não é? Eu acho esse aqui, tem vários outros livros sobre geologia, mas eu acho esse aqui bastante completo, ele é bem elucidativo, ok? Bem elucidativo. É um estudo exegético acerca dos anjos e demônios à luz das escrituras, né? Então, escrito aí, lançado pela CPAD, na verdade não é o pastor Severino Pedro, é o pastor Valdomiro Francisco, né, que vai trazer. O pastor Severino Pedro também escreveu alguma coisa sobre anjos, né? Eu vou achar depois e apresento para você, tá certo? Tá em algum lugar aqui. Muito bem, eu costumo deixar eles próximos. Eu acabei mexendo essa semana. Muito bem. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Então, no Antigo Testamento, os 2 textos clássicos que são aceitos aí na maioria dos estudiosos como revela a origem e a queda de Lúcifer, né? Ou, conforme eu já trouxe aqui, Lúcifer, o que significa é a estrela do dia, ou filho da manhã, que é uma referência ao domínio que o diabo exerce nesse mundo, né? Conforme Apocalipse 12, versículo 3. Né? Um texto que é aplicado para falar de Lúcifer é Ezequiel 28. Mas eu recomendo que os irmãos leiam com um pouco mais de atenção, porque esse Ezequiel 28 vai falar de um ser, de um homem, né? Que enfatiza aí, vamos ver Isaías capítulo 14, esse Isaías capítulo 14, versículo 14, vão se aplicar a Lilith, demônios da noite, que alguém vai dizer aí, fica norteando os judaizantes, propriamente dito, não são judeu, eu falo os judaizantes, que vai dizer que Lilith era a mulher de Adão, uma coisa que não tem nada a ver. Nos documentos antigos judeus não existe essa possibilidade. Não trabalha com isso. As lendas e etc., nem a lenda judaica trabalha com essa ideia. Ok? Se você ver documentos como esse, deixa eu te mostrar aqui o material, para você, documentos como esse assim, ó, você vai ver que não tem nenhuma conotação, ok? Vamos para frente. Então a Bíblia exalta aí, vai dizer que
que a Bíblia vai nos dizer em Jó capítulo 1, versículo 6, né, que essa categoria representa aí os filhos de Deus. O que é isso? Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Então explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, conforme Jó 1, versículo 7. Não é? O texto da nossa lição vai nos dizer assim, capítulo 1, versículo 6. E vendo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, e veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele? Homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal, né? Mas então respondeu Satanás o Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11. Mas estende as tuas mãos e toca-lhe e tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti em tua face. Então ele acreditava, o diabo acreditava, que Jó adorava tanto a Deus, ou tinha tanta convicção em Deus, porque ele era rico, e isso não procede. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2 diz assim: então Satanás respondeu e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E estende, porém, a tua mão, e tocar-lhe-ás aos ossos e na carne, e verás que não blasfema de ti na tua face. Então Satanás tinha convicção de que Jó, se Deus tocasse nos bens de Jó, nas coisas que ele tinha, ele ia blasfemar contra Deus. E isso não aconteceu, ele se frustrou mais uma vez, né? E assim sucessivamente. Satanás também é um ser criado, né? Satanás é um ser criado. Eu preparei aqui um estudo dentro desse conceito, que o livro de Jó traz umas coisas preciosas aí sobre essa ideia, que revela aí determinado extremo acerca de Satanás, né? Vamos lá, pelo menos duas situações. A primeira é que tende a negar não é a intenção de Jó negar a existência de Satanás, e também não prova. Não é a intenção provar contundente. Jó vai trazer um relato. O livro de Jó vai trazer um relato que é prova, ao meu ver, sobre a existência desse ser. A segunda é que sobre a valorização maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. Então o livro de Jó revela a realidade do diabo, né? O livro de Jó vai falar sobre, tira essa extremidade, essa ideia que se tem de que tem gente que nega a existência dele, né? Então Jó vai provar que ele existe, e também tira essa supervalorização que se põe, não é? Eu costumo dizer que tem dois fatores preponderantes, na verdade tinha que ser três. Existe Deus, existe Satanás e existe a vontade humana, não é? Então é preciso que os homens assumam aquilo que aprontam, que fazem, que fim, diante de Deus, porque às vezes quando as coisas não dão certo, foi coisa do diabo. Quando as coisas dão certo, foi Deus que fez, e o homem ele não se aplica a sua responsabilidade, né? E precisa ser feito isso. Então o livro de Jó, ele revela a realidade do diabo, né? E é uma das realidades mais claras no Antigo Testamento sobre o assunto. Entretanto, de maneira equilibrada, podemos aí aprender que o diabo tem determinada ação no mundo, mas ele jamais foi maior que Deus, nem muito menos exerce autonomia, ou melhor, ele diz de forma autônoma, não. Ele só faz o que Deus quer. O livro de Jó é muito claro. Ele começou a apertar e o Senhor disse: então toca nele e verás, né? E Deus segurou Jó passou as piores dificuldades, conforme sabemos, né? E assim sucessivamente. Então o livro de Jó mostra clareza, né?
que o diabo está submetido a Deus. Agostinho de Hipona já dizia que o diabo era diabo de Deus, e eu concordo com todas as letras, números, gêneros e graus, porque ele só faz o que Deus quer. Ponto. Não tem jeito. Né? Desde sempre a compreensão é elaborada aí, pois não podemos ignorar que a ação também não podemos supervalorizar, porque o maior é Deus que nos salvou. Né? Então não vamos supervalorizar isso. Tem gente que gosta, tudo é o diabo e fala mais de Deus do que do diabo. Então, cada civilização, trazendo aqui uma historicidade, cada cultura possui os seus próprios mitos. Né? Os melhores dicionários definem o mito como sendo uma forma de pensamento oposta ao pensamento lógico-científico. Né? Então seria uma tentativa aí de explicar os mistérios, ou o misterioso ou o sobrenatural, de modo que não racional, ou não naturalista. Assim é possível falar da mitologia grega, da persa, da romana, da nórdica, da babilônica, né? E etc. Então esses contextos históricos, antropológicos, ou antropólogos, antropológico mesmo, se associa aí aos argumentos da crença em demônios, espíritos maus e até mesmo no diabo. Nos primórdios da civilização, na civilização humana, acredita-se, por exemplo, que a magia e a feitiçaria já eram amplamente praticada na Mesopotâmia, né, por volta dos anos 3500 a.C. Por essa perspectiva, demônios e espíritos maus e o diabo não seriam seres pessoais, né, nem mesmo reais, mas apenas representações míticas, né, que o homem primitivo teria dado aí às forças cósmicas para as quais não teria explicação racional. O diabo da mitologia não é real, portanto não assume o caráter de personalidade. Só que o diabo, o inimigo, o Satanás, ele existe e exerce papel de personalidade, que ele fala com Deus, não tem o que fazer. Né? Então, por outro lado, o racionalismo filosófico não admite o mal como sendo uma realidade espiritual. Já não se passa pelo crivo da razão. O mal é apenas oposto à moral da verdade ou do bem. Por exemplo, a finalidade seria vista como um bem, enquanto que a fidelidade seria vista como um bem, enquanto que a infidelidade, o seu oposto, seria vista como um mal. Então a concepção de que se tem do diabo, da existência do mal, segundo a cultura bíblica, o diabo existe e é real, mas todavia, no estudo sobre a existência de Satanás, na cultura judaico-cristã, é preciso levar em conta o caráter progressivo da revelação bíblica. Fica bem explícita que a diferença da compreensão entre o Antigo e o Novo Testamento a respeito do diabo e dos demônios. Né? Então, no Novo Testamento, a compreensão é mais aí completa. Isso implica, por exemplo, em que muitas vezes o mal não é descrito de maneira personificada, mas também porque de que o caráter de Satanás não ser explicado no Antigo Testamento, mesmo não tendo aí a revelação completa. O Antigo Testamento não nega a existência do diabo. É bom que tenha em mente isso. E a personificação dele, do mal. Em 1 Crônicas, capítulo de número 21, versículo 1, o diabo é descrito lá no livro de Jó também como um ser maligno, real e pessoal. Certo? Então, dentro dessa questão, nós podemos ver na Bíblia alguns nomes que é dado pelo diabo. Por exemplo, a Bíblia apresenta vários nomes desse ser caído, que expressa aí a sua natureza maldosa e perversa. Diabo, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Satanás, Apocalipse 20, versículo 2. Dragão, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3. O príncipe desse mundo, João, capítulo 12, versículo 31. O príncipe da potestades do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. O príncipe dos demônios, não é? Em Mateus capítulo 12, versículo 24. O rei dos terrores, em Jó capítulo 18, versículo 14. O Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A ave do céu, no sentido enigmático, conforme está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 4 e 19. O tentador, Mateus capítulo 4, verso 3. O inimigo, Mateus capítulo 13, versículo 39. O adversário, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O anjo do abismo, Apocalipse 9, versículo 11. A antiga serpente, capítulo 12, versículo 9.
de Apocalipse, Apolion, capítulo 9, versículo 11 de Apocalipse, Abaddon, capítulo 9, versículo 11 de Apocalipse, Estrela da Manhã, Isaías capítulo 14, versículo 12. Essas palavras chegou até nós, essa questão dessa palavra Lúcifer, por exemplo, ou Estrela da Manhã, ela veio por meio da Vulgata Latina, que traduziu o hebraico Bebel, ou Helforos em Lúcifer, é literalmente o vocábulo que significa aquele que brilha, ou luz da manhã, conforme eu já disse aos irmãos, né? Então é uma referência aplicada ao rei de Babilônia, dá inferência aí a Satanás, conforme eu disse. E aí vem o rei de Babilônia também, no capítulo 28, versículo 13, do livro de Ezequiel. Eu não gosto de usar muito esse texto para aplicar a Satanás. Ele aponta para o rei de Babilônia, né? Então, já ele é aplicado também como pai da mentira em João capítulo 4, capítulo 8, versículo 44. É o homicida em João capítulo 8, 44. É a mortalha em Isaías capítulo 14, versículo de número 19. É o espanto, não é? Capítulo 28, versículo 19 de Ezequiel. É Belial também. Belial aí já é uma outra. Belial quer dizer inútil. A palavra Belial quer dizer inútil. Também não aplica a essa temática, não, né? Mas você vai encontrar essa frase no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Beuzebu 12, Mateus capítulo 12, versículo 24. Querumbi ungido também não aplica a Satanás. A realidade ali era outra, não é? Querubim protetor também é complicado a fazer essa aplicação dentro dos textos originais, né? Então esses últimos títulos aí foram perdidos na queda. Quando caiu, ele perdeu o querubim ungido, protetor e tal, por isso não se aplica mais hoje a essa questão, ok? Então quando ele pecou, quando caiu, ele perdeu essa credibilidade. Esses nomes bonitos, né? Vamos dizer, esses nomes últimos, querubim ungido, querubim protetor, é um nome bonito, ok? Diga-se de passagem, né? Então, essa revelação completa aplicada no Novo Testamento, que eu trouxe agora, né? Nós vamos aí para o hebraico, o termo hebraico Satã, que tem o sentido de adversário, oponente. No livro de Jó mostra como o diabo pode interferir na vida humana, mas já dizia Martinho Lutero, o diabo é um cão da coleira de Deus. E Agostinho de Hipona dizia que o diabo é o diabo de Deus, né? Ou seja, ele só irá onde Deus permite ir, ok? Ele é um ser espiritual, conforme nós apontamos aqui, é também um ser criado, não é? Ele não é autoexistente, ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo se tornou, Satanás teve uma origem, nem sempre o diabo foi diabo, isso é fato. Ele foi um anjo como os demais, né? É um anjo bom, e ele é uma criatura não criador. Portanto, por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas, o livro de Jó, né? Então é interessante trazer esse escopo aqui, ok? É um ser dotado de personalidade, tem de fato, ele é um ser ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade, ele é uma pessoa e se apresenta como tal. O livro de Jó, vamos ver, vai assumir aí atributo de ser pessoal, ele possui capacidade argumentativa, conforme capítulo 1, versículo 9 de Jó, 1, versículo 9 e 11, nós lemos aqui no texto, não é? Essas mesmas características vai aparecer de forma mais explícita na tentação de Cristo. Então, conforme vamos ver em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Então, no livro, além de se apresentar verbalmente, Satanás também demonstra e possui conhecimento. Ele sabe o que passa na terra, como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó, né? Ele conhecia que ele trouxe a Deus no escopo da vida de Jó, ok? Então, ele também não brinca de ser diabo. Ele é magnífico naquilo que ele se propõe a fazer, que é ser perturbador, tentador, não é? Então ele é original. Então isso faz
dele um ser perspicaz. Paulo sabia que o diabo era um ser que possuía perspicácia, ele disse assim: não ignorei os ardis que o que é que ele ia? Ele estava avaliando um método sofisticado para atingir as pessoas. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo vai trazer isso. Assim, Satanás usou aí o seu conhecimento e a perspicácia para atacar Jó. Isso é muito claro no livro. Sendo assim, nós vamos ver que as obras de Satanás, o que ele quer trazer ao homem é sofrimento, não é? Acusar, tentar, não é? Nós vamos ver que ele trouxe sofrimento. A tradução do livro de Jó apresenta como o Satanás como ser capaz. Jó capítulo 1, versículo 12 e Jó capítulo 2, versículo 6. Então, através dessas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras, ok? Então, a natureza do diabo provoca sofrimento aos seres humanos. Satanás impõe a prática, ao praticar esse sofrimento. Eu não quero falar de nenhum mito aqui, porque temos mitologia mesopotâmica, temos mitologia judaica, temos mitologia grega, mas a mesopotâmica, a judaica, a mitologia egípcia vai nos trazer vários. Trouxe só uma palhinha no início do vídeo, né? Mas como nós estamos falando de demonologia, nós vamos trazer uma visão um pouco mais abrangente disso agora, não é? Só numa outra oportunidade que surgir para falar desse ser aí, né? Então Satanás impõe aí e pratica um sofrimento, ele então sem precedente, pois ninguém sofreu tanto como Jó, está escrito. Ele acusa, Satanás é capaz de infligir o sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, ele faz parte de sua natureza. Foi ele que fez com Jó, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 10 e 11, nós lemos aqui. Então o diabo acusou de ter praticado uma religiosidade baseada no interesse. Aí ele deu tudo, não temos Jó Deus debalde. Então essa religiosidade que Jó tinha foi provado. Deus fez com que fosse provado que a fé e a consistência que ele tinha em Deus não se coadunava, não era concordado, não era por causa dos bens que ele tinha, ok? Ele tenta, por outro lado, vamos aí destacar aí e observar que a atuação de Satanás, na atuação do mal, também faz parte de sua natureza tentar pessoas, né? No texto sagrado vamos ver que ele vai trabalhar isso, como dele inferir que o diabo impulsionou os sabeus, os caldeus, os povos e até os nômades a dizimarem os bens de Jó, né? E só saiu o camarada e vim trazer, só sobrou para trazer a nova e tal. Vamos ver Jó capítulo 1, versículo 12, versículo 14, versículo 17. Né? É uma característica do diabo incitar a tentar o mal, né? Conforme 1 Crônicas capítulo 21, verso 11, verso 1, aliás, capítulo 21, verso 1. E assim é esse ser maligno, perturbador, que tira a paz de todos, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos observar que Satanás ele tem todos esses ardis aí, né? Como Satanás entre os filhos de Deus, como é que é isso? Essa expressão filho de Deus, que aparece no capítulo 1, verso 6, ela é interpretada por alguns como sendo anjo, né? Isso prova que ele era um ser espiritual, era um anjo, né? Criado, sim, criatura, mas um ser espiritual, ok? Para quem tem o livro do pastor Valdomiro Francisco, que eu apresentei aqui, na página 63, você vai encontrar os demônios. Quem são os demônios, né? O que é esse ser? Qual é os demônios segundo os conceitos filosóficos, né? A origem e natureza dos demônios, né? A origem do termo demônio, como veio esse vocábulo? Esse vocábulo é um vocábulo grego que é daimônio, pelo latim é demônio, que nas religiões antigas era o gênio, inspirador do bem e do mal, né? Então, na língua grega, o vocábulo pode ser traduzido em Deus ou deusas, por divino, enfim, o distinto, boa sorte, fidelidade, que tinha a esse ser. Então, o termo demônio implica na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como qualificando as ações e os fenômenos psíquicos, né, espirituais e as manifestações diretas ou indiretas, ok? Então, vamos ver aí uma analogia lá do encontro de Saul com o médio lá de Edom, né?
a pitonisa e etc e tal. Então nós vamos, na Bíblia tem várias situações sobre essa questão, ok? Então vamos lá, os filhos de Deus, então aplica-se aí esse termo, essas frases de filho de Deus, aplica tanto pode ser aplicado aí a pessoas, é uma palavra polissêmica que pode ter vários significados. No contexto dessa passagem aí, implica ser observada em casos como em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4, que faz referência a homem, ou seja, a linhagem piedosa de Sete, ou enfim. Então, existe essa discussão. O texto vai dizer assim: e vindo um dia os filhos de Deus, vieram também apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás. Então, o apologista Norman Geisler, ele vai dizer, ele vai falar sobre, na teologia sistemática aqui, tem aqui, ó, Norman Geisler, né? Ele vai trabalhar essa proposta, ele vai dizer que o reconhecimento dos filhos de Deus como os anjos também são transparentes na Bíblia, né? E vamos ver isso na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia da CPAD, eu tenho aqui também, que vai trazer um escopo, isso na página 769, quem tem pode ver lá, vai te ajudar também, é um subsídio interessante. Então Satanás não é onipotente, Satanás não é onipresente, né? Isso confirma, o texto está confirmado aí, como dons, de onde vens? E Satanás respondeu, diz o Senhor, porque ele não é onipresente, ele nem é onisciente, né? Ele é acusador dos nossos irmãos, né? E assim sucessivamente. Ele vem trazendo toda a alusão desses contextos aí. Então, nessa questão, nós vamos observar nessa lição que o diabo, ele acusou Jó por todos os meios que pôde, que ele achou, e não conseguiu achar brecha no servo de Deus. Deus permitiu e ele acabou tendo dificuldade porque Jó não servia a Deus por causa dos bens, né? Então eu já falei do sofrimento, do acusador, do tentador, né? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus caia sobre a sua vida, que o Senhor Deus possa continuar te abençoando. Recomendo para a leitura o comentário de Beacon, né? Na página 29, quem tem pode fazer a leitura, né? E não esqueça a próxima lição nós vamos estar falando sobre o drama de Jó, tá certo? Deus abençoe, você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e desejo para você uma boa aula, espero poder ter contribuído com algumas curiosidades para o seu aprendizado. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.